Tudo bem? Então, hoje faremos uma segunda parte, né? Antes de ontem eu fiz uma live falando de alimentação e saúde feminina especificamente, porque nas próximas lives vou abordar um pouco, vou separar um pouco homens, mulheres, crianças, né? Porque temos diferenças hormonais, temos diferenças sutis nas repercussões que uma má alimentação uh, pode fazer, e são problemas de saúde que a gente está vendo no dia a dia do consultório. Eu sempre gosto de frisar isso, que hoje em dia praticamente 70% dos problemas que a gente vê nos consultórios médicos são praticamente decorrentes de má alimentação e estilo de vida inadequado, né? A gente não está fazendo a coisa certa e estamos pagando as consequências desse desaforo que nós fazemos com a natureza, né? Nós, aqueles sapiens, aqueles homo sapiens, né? Que hoje em dia somos mais sapiens depilados, né? Mas continuamos sendo sapiens, só arrancamos e cortamos um pouco mais os pelos, mas fora isso somos iguais biologicamente. Estamos em completa desarmonia com a natureza. Desenvolvemos vício em comida, vício em conforto, vício em sedentarismo, e o nosso corpicho está pagando a conta, e uma conta muito alta, que estamos pagando não só como indivíduos, mas também como sociedade, né? Porque isto sobrecarrega tudo, sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega as custas, são milionárias, e ao mesmo tempo isso cria também impérios, grandes fortunas, né? A indústria do alimento, a indústria farmacêutica e a indústria dos suplementos nunca foram, aliás, nunca existiu. Essa indústria é uma invenção praticamente da metade do século XX para cá, porque antes tanto a alimentação quanto a farmácia era uma coisa praticamente artesanal, né? O remédio era magistral, o remédio era uma fórmula que o médico prescrevia e o farmacêutico aviava, né? E dava aquele pozinho, aquelas pílulas, aquele xarope. E nós passamos hoje em dia a ter umas indústrias monstruosas preparando comida com insumos baratos, extremamente palatáveis, ultra refinados, com pouquíssimas propriedades nutricionais, que viciam muito, que engordam muito, e ao mesmo tempo, para nos mantermos vivos, praticamente dependemos muitíssimo da indústria farmacêutica, que virou um monstro enorme, com os lucros absurdos, e nós estamos completamente medicalizados, né? Pilulizados. Temos que tomar pílula para tudo, para azia, para dor de cabeça, para depressão, para o mau humor, para o bom humor, para disfunção erétil, para tudo tem pílula, né? E a gente esquece um pouco, até no exercício da medicina muitas vezes, de ir à causa da falta de saúde, e nos conformamos com essa meia bomba, essa saúde meia bomba, com uma pílula para quando a coisa fica muito esquisita. E o que eu queria trazer esses dias aqui com essa série, né, é um pouco entender quais são as repercussões dessa má alimentação, e quais são as repercussões desse estilo de vida que nós entendemos, que nós normalizamos, mas que não é normal, que não é adequado para o ser humano, e quais são as repercussões que isso tem no nosso organismo. E por isso eu separei um pouco saúde da mulher, depois vou fazer saúde do homem, e depois vou fazer um capítulo que eu acho super importante também sobre saúde das crianças, porque tudo está começando cada vez mais cedo, né? As pessoas da minha geração podem comer besteira hoje em dia, mas tiveram uma infância onde comiam comida. As crianças hoje em dia não sabem, nem sequer, muitas crianças não sabem sequer o que é comida, né? Não sabem se alimentar na base de biscoitos, suquinhos, bisnaguinhas, enfim. Então isso me parece importante por fazer um dia só falando das crianças. E semana passada não, sexta-feira. Sexta-feira eu vim aqui e comecei a falar de saúde da mulher, a gente falou de ovário policístico, a gente falou de tensão premenstrual, a gente falou muito de hormônio, tireoide, de tiroidite, dessas coisas, e essa live está gravada, está no IGTV.
Mas como é um assunto imenso, né, eu resolvi fazer uma segunda parte, vamos ver o que dá para fazer hoje, e eventualmente faremos uma terceira parte, se não der enfim, para abordar tudo que eu queria falar, né? Porque eu fiquei de falar hoje basicamente de menopausa, eu fiquei de falar de candidíase crônica, de enxaqueca, mas eu lembrei de um outro tópico que eu acho que eu vou falar primeiro, porque é uma coisa que me perguntam todos os dias, né? Todo dia tem alguém perguntando sobre, ou me perguntam isso no consultório, ou me perguntam pelas redes sociais, ou enfim, colágeno, né? Se fala muito de colágeno. E o colágeno é quase que uma seita, né? Temos várias seitas nessa parte de alimentação, de emagrecimento, de suplementos. Tem uma seita que é a seita dos shakes para emagrecer, né? Aqueles que, assim, enfim, que tem. Vocês sabem do que eu estou falando, eu não gosto de falar nomes comerciais, mas enfim, tem pessoas que ficam tão ofendidas quando eu falo que aquilo é uma porcaria, que enfim, que já tive gente, eu vou parar de seguir, porque não sei o quê. E eu acho que temos outra seita, né, que é o colágeno. O colágeno eu sempre falo que a gente gosta de pagar para não perder a esperança, né? A gente investe uma quantidade absurda de dinheiro em produtos milagrosos, em produtos emagrecedores rápidos, cintas, fitas, cremes, porque nós temos a esperança do milagre, né? E o colágeno é a mesma coisa. É um dinheirinho muito bem investido em esperança por milagre, né? Que talvez, não sei se a gente investisse em velas para acender para algum santo, talvez tivesse mais efeito. E vou explicar por quê, né? Porque não, mas tem o tipo não sei o quê, tem o tipo 2, tem o de tal marca que tem peptídeos hidrolisados. Claro, quando as pessoas querem convencer de alguém, né? Alguém de alguma coisa, gostam de usar termos que saem um pouco da linguagem comum, né, e termos científicos ou pseudocientíficos. Então, falam de peptídeos, de colágeno hidrolisado, né, de colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, e como se isso fosse... E tem comprovação científica. A comprovação científica eu acho sensacional, né, porque da onde as pessoas tiram essa comprovação de algumas coisas é curioso, né? Mas, tá dizendo aqui, a Carla tá dizendo que a esperança é a última que morre, realmente. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui, aqui quem está falando é a voz da experiência, porque, enfim, já deixei os 50 para trás faz muito tempo e estou começando a deixar os 60 para trás, né? Depois da manhã eu vou fazer 62 anos, então juro que eu também tenho essa esperança, né? De que tomando um monte de coisa vou recuperar meus 20 anos. Gente, seria lindo. Só que não, né? Então, a partir dos 40 tem que tomar colágeno porque a pele é isso e aquilo. Bom, a partir dos 40, ou até antes para algumas pessoas, ou um pouco mais tarde para as muito felizardas, nós começamos a envelhecer, né? Nós começamos a entrar naquela fase de maturidade e a coisa começa a estar do pico da curva, começa já aquela parte descendente da curva. Nós começamos a ter, de fato, uma diminuição da síntese de colágeno, né? Começam a aparecer mais rugas, começam a aparecer, a pele começa a perder um pouco a firmeza, e isso, um dia após o outro, vai se acentuando, e cada vez nós temos mais rugas, e cada vez nós temos mais uma pele menos firme, porque cada vez temos exatamente menos síntese de colágeno. Isso é um fato, né? E então, com base nesse fato, quer dizer, menos síntese de colágeno, há mais envelhecimento cutâneo, mais envelhecimento da pele, se desenvolve uma indústria onde você precisa tomar colágeno para que isso não aconteça. Só que a equação não é bem assim, né? Primeiro, vamos entender o que é o colágeno. O colágeno é uma proteína, a proteína mais abundante do nosso corpo, né? Existem 12 tipos de colágeno diferentes, então nós temos um tipo de colágeno na pele, mas temos na parede das artérias, nos olhos, na musculatura lisa do intestino. Nós temos enormes tipos de formações de colágeno, mas nós somos uma grande estrutura de colágeno, né? Mas especifica todo o colágeno, toda a formação de colágeno começa
a diminuir com a idade, né? A nossa pele perde elasticidade e os nossos órgãos internos também vão perdendo a característica da juventude. Isso é típico do processo de envelhecimento. Mas o colágeno em si é uma molécula muito grande, uma proteína, formada tipo, por um triplo hélice de proteínas, né, de aminoácidos que vão se encadeando um ao outro, um triplo hélice, né? Bom, o aminoácido, glicina, prolina, cisteína, hidroxiprolina, enfim, vários tipos de aminoácidos que se formam um triplo hélice. Então, o primeiro fato que eu tenho que dizer aqui é que você não absorve colágeno. Você não absorve colágeno, você não absorve um polipeptídeo, uma molécula tão grande. A gente absorve aminoácidos e diotripeptídeos no máximo. Não, nunca, jamais, em hipótese alguma, nós absorvemos uma molécula proteica tão grande. Não existe essa possibilidade. Nós temos que mastigar, aí vamos sofrendo a ação de algumas enzimas. E a primeira, quando você ingere proteína, e o colágeno é uma proteína, uma das primeiras ações que ele sofre no aparelho digestivo, ele sofre poucas mudanças na saliva, no primeiro trecho do aparelho digestivo, mas uma das primeiras modificações que ele sofre é a hidrolisação, através de uma enzima chamada pepsina. Sofre um processo de hidrolisação. Então, quando dizem que esse colágeno é melhor porque é hidrolisado, basicamente estão dizendo que é um colágeno parcialmente digerido. E que estão te cobrando por uma coisa que o teu estômago vai fazer de graça quando você botar para dentro. Então, aí já começa aquele mito de usar termos científicos ou pseudocientíficos para parecer que a coisa é uma coisa que não é. Então, a hidrolisação é um processo que começa com uma enzima chamada pepsina e que acontece no nosso aparelho digestivo de graça com qualquer proteína. Porque senão você não consegue digerir a proteína. É o início da digestão de proteína. E depois ela vai sofrendo, quando vai descendo, né? Pelo aparelho digestivo, pelo duodeno, pelo íleo, né? E aonde é absorvido, cada vez vai sofrendo uma ação de diferentes enzimas que vão quebrando essas proteínas em migalhinhas, e essas migalhinhas são os aminoácidos, e isso é o que nosso corpo absorve. E uma vez absorvido o aminoácido, e não importa a procedência, quer dizer, se você come um bife, ou você come um peito de frango, ou você come um ovo frito, ou você toma um suplemento de colágeno, o que você vai absorver é aminoácidos, no máximo 2 aminoácidos juntinhos. Isso é o máximo que você vai absorver. Jamais você vai absorver uma proteína de grande tamanho, porque ela vai ser picotada durante a digestão. Então, uma vez que você absorve esses aminoácidos, eles são distribuídos pelo corpo. E por que tem que ser aminoácidos? Porque eles têm que entrar dentro das células. Tem que entrar dentro das células para fazer parte da nutrição, até porque a síntese do colágeno no nosso corpo é intracelular. Ele vão saindo pequenas partes e depois vai se formando a molécula de colágeno. Você não consegue uma proteína daquele tamanho, não consegue atravessar uma parede celular, tem que ser pequenas, né, pequenos, porque existe transporte ativo, transporte passivo, aí poderíamos nos estender bastante nessa parte da digestão e absorção do colágeno, mas eu estou falando uma pincelada para entender por que não é assim, que você tem que tomar colágeno aos 40 anos, porque tal, você vai tomar o colágeno e vai continuar envelhecendo do mesmo jeito. Porque precisa. Por que algumas pessoas dizem que pode ter melhorado uma determinada articulação ou, enfim, o cabelo? Basicamente porque você está tomando mais proteína, você está comendo mais proteína. Claro, você vai comer um concentrado de proteína. Quer dizer, eles não mentem quando dizem que aquilo é colágeno. É colágeno. Só que você não vai absorver colágeno, você vai absorver aminoácidos. Tá? E uma parte desses,
A hidroxiprolina e a hidroxilisina precisam da ação da vitamina C. Então, você já tem que colocar vitamina C quando você come proteína e vitamina C para ajudar a constituir o colágeno. Mas mesmo assim, não é garantia de que isso vai para a pele, porque aminoácidos e proteína nós usamos para tudo. Para tudo. Primeiro temos 12 tipos de colágeno diferentes. As enzimas, a maioria das enzimas tem natureza proteica, a maioria dos hormônios tem natureza proteica. Então, o corpo vai decidir para onde isso vai. O envelhecimento é inevitável. É inevitável. Não existe fórmula mais uma vez, a esperança é a última que morre. Tá, então você está investindo na esperança de não envelhecer. O que acontece? O que nós temos que fazer para tentar não envelhecer tão rápido ou não envelhecer mal? Quer dizer, envelhecer com sinais de maturidade, claro, ninguém mais vai ter 20 anos, por mais que tenha, a gente se repuxa, a gente injeta ácido hialurônico, a gente taca botox, tem um monte de coisa que funciona esteticamente, né? Porque se você faz um preenchimento bem feito, você faz um bom profissional, um bom dermatologista, um bom cirurgião plástico, que faça um preenchimento bem feito com ácido hialurônico, realmente é que aquilo dá o ácido hialurônico é um açúcar, né? É um sacarídeo, enfim, não é uma proteína, mas ele preenche, retém água, dá um viço na pele, isso sim funciona esteticamente. Como funciona aplicar toxina botulínica, porque as rugas, quer dizer, a pessoa não consegue fazer a contração e a ruga deixa de marcar. Quer dizer, você tem um efeito estético que pode te satisfazer quando você usa uma dessas técnicas. Claro que aí depende da habilidade da pessoa que está aplicando e fazer bem feito, mas quando bem feito, você pode ter um resultado bem gratificante esteticamente. Mas aquela pele da mão, do pescoço, ou você faz cirurgia plástica, ou você faz algum tipo de preenchimento, ou isso vai continuar cada vez com um aspecto mais flácido, independente de você tomar ou não colágeno. O que nós podemos fazer para evitar a tragédia completa? Basicamente, preservar o nosso colágeno, quer dizer, não agredi-lo, não perder mais colágeno do estritamente necessário e não atrapalhá-lo com coisas como fumo de cigarro, álcool, tudo que são toxinas, basicamente, né? Se você não quer que a tua pele do rosto manche, apesar de que eu acho muito necessário a gente tomar sol, você preserva o rosto, preserva aquelas áreas do colo, né? Tomar mais sol nos braços, enfim, para evitar manchas, para evitar essas coisas. E, sobretudo, tomar sol não quer dizer se esturricar no sol. Tá? São coisas diferentes. Tomar sol quer dizer ficar uma meia horinha num sol bom, sintetizando vitamina D, mas não quer dizer você se estorricar 7 horas na praia um dia de domingo, né, do nada. Então, a pessoa está perguntando se eu indico tomar colágeno hidrolisado, a pessoa não escutou o que eu falei, né? Depois você volta atrás e escuta o que eu estou falando sobre o colágeno hidrolisado. Mais uma vez, vou repetir. Colágeno hidrolisado é colágeno pré-digerido. O teu estômago vai fazer isso de graça, porque a hidrolisação, o nosso aparelho digestivo faz com todas as proteínas, né? E depois que você ingere esse colágeno é desmontado em aminoácidos, e o teu corpo, quando achar oportuno e não tiver outras prioridades, vai remontar esses aminoácidos todos e vai constituir essa molécula de triplo hélice, que é o colágeno, e vai colocá-lo aonde bem entender. Então, o fato de você comprar colágeno na farmácia, colágeno tipo não sei das quantas, marca Acme, sei lá, caríssimo, que tá cientificamente provado que todas as blogueiras falam nisso, porque a única prova científica é que blogueira leva jabaculé para falar nisso, talvez eu não falo para não chegar no meu preço ainda. Estou aqui, aí. Então, estou brincando aqui. Mas, então, maneiras de preservar o nosso colágeno. Evitar toxinas, álcool, cigarro, excesso de incidência de raios solares, quer dizer, tomar sol é bom se esturricar, não é, né? Açúcar, vai voltar ao de sempre, o açúcar é péssimo, péssimo, péssimo para o colágeno, aliás, para qualquer proteína, porque quando um açúcar junta com uma proteína, que essa é uma reação que não precisa de catalisador, acontece, paf,
muito rápido, acontece uma glicação. Glicação é um processo quase que de caramelização. Então, as pessoas que comem muito açúcar, muito doce, não têm uma pele boa. Dificilmente não tem uma pele boa, porque aquilo meio que garra, sabe? Faz garra nas proteínas, dá uma degradada nessas proteínas, tá? Então, e outra coisa que é muito importante, que é o processo de autofagia celular que o jejum intermitente promove. Até agora, claro, não é uma coisa que você vai ver de um dia para o outro, não é milagre, mas tem uma coisa que funciona muito bem para flacidez é o jejum intermitente, porque o jejum intermitente promove um processo de autofagia celular. E a autofagia celular quer dizer que o corpo vai comendo, de alguma maneira vai consumindo essas células inadequadas, que velhas, né, que já não tem uma funcionalidade boa, e o corpicho aquilo vai degradando, vão desaparecendo e se estimula a biogênese mitocondrial, se estimula a energia das células, né? Fica, por dizer de alguma maneira, as células ficam mais energizadas e as células velhas vão sendo deterioradas. Então, jejum intermitente é excelente qualidade na hora de você comer, porque você tem que comer boa quantidade de proteína e você tem que comer todos os outros componentes, basicamente vitamina C, silício, enfim, que estão aonde? Naqueles vegetaizinhos coloridos que você vai colocar do lado do teu bifão, tá? E você vai evitar o arroz, massa, batata, enfim, e sobretudo os açúcares refinados, né? Então, basicamente, não há milagre para repor o colágeno. Você não acha, a maioria desses colágenos que você compra por aí são resíduos da indústria da carne, daqueles que você, se te botasse um pé de galinha, uma orelha de porco e um tendão de boi na tua frente, você não comeria. Mas em cápsula você toma, tá? Porque aquilo liofilizado, não se joga nada fora. É colágeno? É. Você vai brilhar no escuro porque toma essas pílulas? Não. Não vai. Você tem que ter um hábito de vida bom, você tem que fazer tratamento. Quer ter uma pele boa? Investe em tratamentos estéticos, ácido retinóico, ácido ascórbico, que é vitamina C local, investe enfim, se você quer melhorar o aspecto da pele, eventualmente um bom dermatologista, um ácido hialurônico, uma coisa assim, vai ajudar, pode ajudar a reparar danos já existentes. Uma pessoa que faça uma medicina estética bem feita pode te ajudar aquele bigode chinês, aquela coisa assim que pode, né? Não estou aqui querendo fazer propaganda, mas alguma pessoa perguntou se eu já tinha feito. Óbvio que eu já fiz, né, minha filha? Eu já te falei que passei dos 60. Óbvio que eu já fiz, né? Adoro, maravilha, graças a Deus pelos botocos, né? Claro. Mas enfim, pode ajudar por quê? Porque ele preenche, porque ele devolve uma elasticidade a essa parte específica daqui, de lá, da colar, né? Mas não há milagre em tomar uma cápsula de colágeno, né? Depois do jejum, alguém está perguntando, é fazer isso, uma alimentação que seja nutricionalmente densa, que tenha uma quantidade adequada de proteína, que tenha pouco carboidrato refinado e que o carboidrato que a gente coma venha com bastante fibra de qualidade, com bastante fitoquímico. Então, basicamente, os vegetais que crescem acima do solo, que tem uma quantidade de gordura boa, né, que também é necessária, né? E a pessoa está perguntando dos cremes manipulados ou não. Eu falei antes que o que melhora mesmo é aquilo que promove a renovação celular. E o que promove a renovação celular, basicamente, tira a camada de células mortas e estimula a pele, é aquilo que, de alguma maneira, agride um pouco. Então, são basicamente os tratamentos na base de ácidos. Ácido retinóico, ácido ascórbico, ácido glicólico. Mas isso tem dermatologistas maravilhosos aí que podem falar melhor do que eu, né? Os cremes de ácido hialurônico, de colágeno, então, basicamente são cremes emolientes. Isso quer dizer o quê? Que você passa ele, fica mais bonitinho, sabe aquele creme que você passa quando sai do banho e tal. A pele fica com uma camada lá, mistura de lipídio com alguma coisa que retém água e tal, você fica aquilo bonitinho. Depois que você lava e ensaboa aquilo, você vê que fica do mesmo jeito que estava antes. É porque é um emoliente, né? E
vai sair, não vai ter um efeito permanente. Acha que preenche ruga. Mentira! Na hora, claro, se você coloca um hidratante e depois coloca uma base de maquiagem que já tentou um efeito de refletir a luz, claro que você fica com um aspecto melhor. E talvez a ideia é essa, né? A gente usar cosmética, usar recursos dermocosméticos para ter um aspecto melhor possível, porque a gente tem essa vaidade que fica mais bonitinha. Mas a cápsula, você vai ingerir, vai estar ingerindo proteína e o teu corpo vai fazer com essa proteína o que bem entender. Tá? A pessoa está perguntando se eu atendo online sim. Sim, é só entrar no link da bio que pode agendar lá mesmo. Então, o colágeno eu queria tocar nisso, porque é uma coisa que me dá um pouquinho de agonia, porque todo mundo, não está na hora de eu tomar colágeno. Não, está na hora de aprender a comer direito, está na hora de cuidar do nosso corpo como o templo que ele é, está na hora de se exercitar, está na hora de você tratar bem e obter a versão de você mesmo. Você não vai fazer uma bagunça a tua vida inteira, encher a cara de quinta a domingo, comer um monte de açúcar, e aí vai tomar cápsula de colágeno e a magia vai acontecer. O que eu digo, é um investimento em esperança do milagre. Mas funcionar que é bom não funciona. Não funciona. Vai ter gente dizendo, mas comigo funciona muito bem porque meu cabelo ficou melhor. Eu estou dizendo, você está tomando um suplemento de proteína, você está comendo mais proteína. Seguramente, assim, em vez de colocar aquele pozinho no iogurte, mas você coloca colágeno na tua dieta. Eu coloco, eventualmente, eu recomendo, cara, não sabe o que fazer, botar uma colher de colágeno no iogurte e come. Por quê? Porque é proteína pura, vai dar saciedade, vai ter um gostinho doce. Então a pessoa pode usar aquilo na hora do lanche, ter vontade de lanchar, quando a pessoa ainda tem vontade de lanchar, quando ainda a pessoa não está naquela batida de comer menos. Botar um iogurte natural com um pouco de colágeno em pó, que ela vai ficar adoçada, ficar com um gosto de, sei lá, danoninho e para dentro, mal não vai fazer. Né? Então, quando eu recomendo colágeno como suplemento, como whey protein, é sempre como suplemento para obter saciedade e para aquelas pessoas que às vezes estão muito ligadas no sabor doce. Se a gente bate um whey protein com os morangos e um pouquinho de colágeno em pó, está comendo uma proteína, não deixa de ser uma proteína. Um bife, claro que é melhor, mas às vezes aquela pessoa precisa, nesse processo de transição ainda, desse contato com o sabor doce e a gente usa esse subterfúgio para enganar um pouco, dá proteína pura, não tem açúcar nenhum e a pessoa fica mais satisfeita com aquilo, tá? Então, nesse sentido, funciona. Para dar saciedade, funciona. Como suplemento de proteína, funciona. Mas que o colágeno em si vai entrar por um lado e vai direto para a pele, para você brilhar no escuro de noite, não. Não rola. Infelizmente. Ainda bem que eu gostaria. Mas, como investimento, um investimento na esperança do milagre. Não mais do que isso. Outra coisa que eu tinha ficado de falar é menopausa. Menopausa, olha, vou te dizer uma coisa. Menopausa faz parte da maldição de Eva, né? Porque nós somos o único mamífero que entra em menopausa. Olha que sacanagem que a natureza faz com a gente, né? Eu acho que você tem aquela, sei lá, aquela cadelinha velha, sarnenta, com 3 pelos no rabo, mas ela continua tendo cio e aqueles cachorrinhos continuam correndo atrás dela, né? Mas nós ser humaninhas evoluídas, não. Nós ser humaninhas evoluídas temos data marcada para o nosso ciclo ovariano sair da validade. E eu acho que, como é uma coisa que acontece, eu acho que nascer mulher, às vezes eu acho que nascer mulher é uma piada de mau gosto que a natureza faz, né? Porque a gente sofre, minha, vou te dizer, é cólica, é TPM, é menstruação, passa, cara, uma quarta parte do mês a gente passa sangrando, tendo cólica, ou fica prenhe, ou tá parindo, e quando você acaba esse ciclo de horrores, aí você começa a suar, e aí despenca o colágeno, aí despenca tudo, fica num mau humor de cão, ninguém te aguenta. É muito triste, de verdade, né? Então, por que acontece a menopausa? O que quer dizer menopausa? Na realidade, qualquer hormônio pode entrar em pausa. Então, nós podemos ter tireopausa, nós podemos ter
Os homens podem ter andropausa, nós podemos ter somatopausa, que é deficiência do hormônio do crescimento. Então, a menopausa é basicamente uma interrupção, uma interrupção no ciclo de produção de hormônios ovarianos, que são estrogênio e progesterona. Então, por uma razão que ainda não está tão bem explicada assim, nós temos o privilégio de sermos o único mamífero que entra na menopausa. E aí passamos talvez um terço da nossa vida na menopausa também. Então é uma coisa que eu fiz questão de falar, primeiro porque obviamente que eu já estive lá, né? Já estive lá. E dois, porque exatamente por eu ser mulher e por já ter uma idade assim onde eu posso entrar com meia entrada no cinema, quando tinha cinema, né? Porque agora nem cinema tem. Mas eu já passei por aí e eu fico... gente, como a gente sofre com isso, como isso ainda é mal entendido, maltratado, como nós somos, eu diria que se tem uma minoria bem discriminada, quer dizer, tem muita gente que sofre de discriminação, tem muita gente que sofre, mas olha, mulher de meia idade, da meia idade em diante, é uma desgraça e aí independe de classe social, parece que a gente tenha virado sei lá, saiu de validade, né, tá velha. Né? Na nossa cultura, porque tem culturas que respeitam mais isso, tem culturas que respeitam mais a sabedoria e a coisa de uma idade mais avançada e não esculacham tanto, mas nós vivemos num meio que preza muito isso pela eterna juventude e atrás disso realmente nos iludem de botar colágenos, de botar não sei o que, de tomar essas coisas, porque nós não queremos, nós temos pavor de envelhecer, pavor. Né? Não me chama de senhora, a senhora está no céu, meu Deus, fazemos um escarceu cada vez que acontece alguma coisinha que indica que nós já temos uma certa idade, né? Eu canso de ver as pessoas dando o recibo lá de não, a senhora está no céu, eu acho que a senhora está aqui mesmo, sim, que eu sou uma senhora mesmo, tô curso superior, sou casada, então vai me chamar o que de senhorita? Pelo amor de Deus, me respeito, senhora sim. E é muita honra, eu fiz méritos para ser, não foi de graça, tá? Então, quando a gente interrompe esse ciclo ovariano, a pessoa está perguntando se tem que tomar hormônio pelo resto da vida, tem outra perguntando se é necessário repor hormônio somente quando parar de menstruar. Então, essa é uma excelente pergunta. Primeiro me pergunta, você é a favor da reposição hormonal? Gente, eu sou tão a favor que eu transformaria isso em lei quase, né? Porque realmente a modulação hormonal ou a reposição hormonal, e eu friso aqui que eu faço e eu recomendo fazer com hormônio bioidêntico, que é aquele hormônio em gel que se passa na pele, porque ele tem um efeito muito mais fisiológico do que a gente chama do hormônio conjugado, que é o que vem em pílulas, porque o que vem em pílulas tem que conseguir passar pela nossa barreira digestiva, então já é um produto mais diferente que tem bem mais efeitos colaterais. Então, quando eu falo de reposição hormonal, eu falo de reposição hormonal bioidêntica em gel transdérmico, tá? E a gente tem uma melhora da qualidade de vida impressionante, porque realmente nesse período onde você para, mas muda de mulher para mulher os efeitos da menopausa, né? Mas nesse período onde você para de menstruar, já de um tempo antes você já tem uma menstruação irregular, com muita mais TPM, tem alteração do sono, uma alteração de humor enlouquecedora, porque tem gente que entra em depressão, tem gente que tem ataques de pânico, o coração dispara num mal-estar, e aquele calor à noite que é uma entidade que vem do além, e você chuta cobertas, e um calor inexplicável, né? Você sai de manhã, toma banho bonitinha, cheirosa, daqui a 10 minutos está se sentindo um gambá. Então, isso acontece várias vezes ao dia. Por que acontece basicamente? Porque quando nosso ovário deixa de produzir estrogênio e progesterona, os nossos hormônios têm um mecanismo de biofeedback, quer dizer, um estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro, uma grande engrenagem, né? Eu acho que eu já falei isso várias vezes. Então nós temos o que comanda, está aqui na hipófise, né? Nós temos os hormônios hipofisários, o hormônio folículo estimulante e lúteo estimulante, quando você vê no exame de sangue o FSH e o LH, que tentam, por isso que o mecanismo da menopausa ainda não é muito bem entendido, porque quando você para de produzir no ovário, esses hormônios hipofisários começam a aumentar muito.
começam a tentar estimular o ovário e o ovário não responde mais. Então, quando nós temos essas grandes quantidades de hormônio folículo estimulante e lúteo estimulante, o folículo estimulante tem um efeito, entre outras coisas, vasodilatador. Então, toda vez que nós temos essa enxurrada desse hormônio no sangue, aquela caloreira, aquela vasodilatação, aquela coisa que é de outro mundo, pode estar fazendo 0 graus lá fora e você fica arrancando roupa que nem uma louca, né? Então, e ao mesmo tempo, nós temos receptores para estrogênio em muitas células do corpo e no nosso cérebro. Então, nós temos uma degringolada de humor, de sono, bate uma angústia, muita gente bate problemas psiquiátricos ou comportamentais, enfim, chama como quiser, e uma fase infernal na vida das mulheres. E nós temos também, exatamente pela falta de estrogênio e progesterona, nós temos também uma redistribuição da gordura corporal. Quer dizer, você começa a ter menos acúmulo, quer dizer, você começa a perder aqueles sinais estrogênicos de cintura fina, quadril mais largo, para começar a colocar mais gordura abdominal. E se vocês reparam uma coisa, quando as pessoas já estão bem velhinhas, os velhinhos e as velhinhas, não tem diferença no corpo, mais troncudinho, perninha fina. A bundinha fica mais escorrida, né? O tronco fica mais reto, mais troncudo mesmo, e as perninhas finas. Nós tendemos a ficar iguais, homens e mulheres, porque de um lado a menopausa, do outro a andropausa. Então, esse estímulo hormonal que define diferentes maneiras de distribuir a gordura em homens e mulheres, meio que desaparece e ficamos iguaizinhos. Então, quando entramos na menopausa, se não fizermos nada, nenhum tipo de intervenção medicamentosa, nós temos uma redistribuição de gordura corporal, nós temos um enlentecimento do metabolismo, né? As mulheres que fazem uso de bloqueador hormonal não podem tomar nenhum tipo de hormônio. Eu vou falar sobre isso já, né? Então, nós temos uma redistribuição da gordura corporal, nós temos mais facilidade para ganhar gordura corporal. Nós temos, às vezes, essas alterações de humor que fazem muito mais difícil, durante uma temporada, você controlar o que você come. A pessoa sai, né, meio degringolada, meio deprimida, e muitas pessoas comem muito mais e conseguem aumentar de peso nessa fase, né? E ainda por cima a gordura começa a se depositar em locais onde não se depositava antes. Muitas pessoas falam, meu estômago está alto, né? Porque nós começamos a ter mais acúmulo de gordura abdominal. Ao mesmo tempo, essa falta de estímulo estrogênio no nosso músculo e nos nossos ossos começa a causar uma sarcopenia, quer dizer, há não só uma dificuldade de ganhar massa muscular, como uma perda muito grande de massa muscular. E a mesma coisa acontece com a massa óssea, causando osteopenia e eventualmente osteoporose, que são graus diferentes do mesmo problema, basicamente. Quando vai se perdendo a atividade que a gente chama de osteoblástica, que é a capacidade de formação de osso, e persiste somente a atividade chamada osteoclástica, que é quando o corpo retira o cálcio que precisa do osso, mas na menopausa deixa de repor, basicamente assim, né? Então você tem essa criatura, lá por volta dos 40 e poucos, 50, 40 e 50 anos mais ou menos, enlouquecendo, pirando na batatinha, sem dormir, suando que nem uma louca, como se estivesse enfiada numa sauna, como se tivesse uma sauna lá dentro, uma fornalha, engordando, mudando a forma do corpo, dando uma envelhecida, a pele resseca, o olho resseca, a periquita resseca, tudo resseca. A gente parece que perde quase que a capacidade de reter água, ou reter muita menos água. Todas essas mudanças são devidas basicamente à falta de estrogênio e progesterona. E nós temos ainda uma perda da ação protetora do estrogênio, porque nos colocam muito estrogênio como, meu Deus, é uma coisa ruim, mas o estrogênio basicamente é o que nos protege. As mulheres em idade fértil têm menos problemas cardíacos que os homens, menos infartos. Depois da menopausa nós igualamos as possibilidades, as chances, né? Porque nós perdemos essa capacidade protetora que o estrogênio tem em cima do miocárdio, em cima até da frequência cardíaca, né? Para muitas vezes, quando a pessoa entra em menopausa, o coração dispara a troco de nada. Deixa eu só ver
dispara a troco de nada, tem gente a ter tratado com arritmia, a pessoa está dizendo misericórdia. Pois é, minha filha. Então, o que a gente pode fazer no meio desse pandemônio, para não morrer na intenção? Porque nós vamos continuar vivas e produtivas e seguramente, né, e a gente tem que levar isso da melhor maneira possível, porque isso é uma coisa que vai acontecer. Não tem jeito, não há como, né? Ultimamente tem tido uma tendência de fazer implantes e chips de beleza e estímulos hormonais. Eu acho isso faca de dois gumes. A gente tem que saber, tem que estar na mão de uma pessoa que entenda muito de hormônios e que saiba muito bem o que está fazendo para isso não dar problema. Eu não gosto muito, e eu não gosto muito da ideia de implante, e vou dizer especificamente por quê. Porque o implante você faz desaparece. Se você tiver qualquer problema, uma trombose, tiver um câncer de mama, tiver alguma coisa, aquilo fica lá, não tem como tirar. Né? Quando você usa um gel, um creme e tal, e tem algum problema que tem que parar eventualmente a reposição hormonal, você parou e pronto. Os implantes eu sou um pouco reticente, apesar de que conheço gente que usa e que faz e que aplica e funciona muito bem, mas eu comigo não faria, porque me incomoda um pouco esse negócio de não poder retirar se for necessário, né? Mas enfim, aí é a opção, cada um fala com o seu médico, faz a escolha e tal. Então, o que nós podemos fazer para prevenir esse desastre? Bom, a primeira coisa que eu diria é que a gente tem que acumular, tem que fazer um bom pulo, um bom acúmulo de cálcio antes que isso aconteça para não sofrer de osteoporose, porque não adianta você entrar na menopausa mais uma vez, vai tomar agora cálcio com vitamina D. Não vai servir para porra nenhuma. Não vai. Por quê? Porque o que faz atividade osteoblástica, quer dizer, fixar cálcio no osso, é atividade estrogênica, não é o cálcio que você toma. Então, se você quer fazer um osso forte, pratique esporte durante a vida, tome bastante sol durante a vida. Eu digo, tomar sol não é se estorricar no sol, é tomar sol rotineiramente todo dia, meia hora. E se você quiser pôr um filtro solar no rosto, nas áreas que tem mais tendência a manchar, mas você tem que expor a pele ao sol todo dia. Você tem que fazer uma alimentação rica nutricionalmente densa, para ter aporte adequado de proteína, para ter aporte adequado de nutrientes. Não adianta. A pessoa diz que está com gordura no fígado e a médica mandou tomar vitamina E. Se você não parar de comer açúcar, a vitamina E não vai servir para porcaria nenhuma. Mais uma vez, vamos entender que o importante não é o que eu tenho que fazer na maioria das vezes. O importante é o que eu tenho que parar de fazer. E se eu não paro de comer besteira, e se eu não paro de obrigar meu fígado a fabricar gordura, porque eu como um excesso de açúcar que o corpo não tem o que fazer com ele, tem que transformar em gordura para tochar dentro das células gordurosas, e quem faz isso é o fígado, e o fígado é obrigado a fazer isso 6, 7, 8, 10 vezes por dia, a vida inteira, é claro que o fígado acaba gorduroso. Então a vitamina E vai ajudar num contexto de alimentação limpa. Se você não para de comer açúcar, se você não diminui a quantidade de açúcar que come, o fígado vai continuar, e obviamente o álcool, né? O fígado vai continuar melecado. Não adianta o suplemento se nós não temos toda uma ação de saúde antes. Então, o que eu tento trazer aqui, falando de todos esses problemas, é que nós temos que merecer essa saúde. Não adianta o cálcio com a vitamina D. Primeiro, cálcio somente com vitamina D está mais do que ultrapassado. Hoje em dia os suplementos têm que ter cálcio, magnésio, vitamina K2, enfim, toda uma série de coisas. A ação da vitamina D, a ação do sol na pele, formando a vitamina D, é uma vitamina D de muita mais qualidade do que a vitamina D tomada em cápsula. A vitamina D tomada em cápsulas ajuda, mas não é tão boa quanto a que se forma a partir do colesterol, né, que transforma em colecalciferol e por aí em diante. Então, primeiro, nós temos que ter uma saúde óssea prévia, com um bom reservatório de cálcio. Então, se você vai a vida inteira comendo um monte de açúcar, um monte de besteira, a tua flora intestinal
detonada pela tua má alimentação. Quer dizer, você já não estava com esses processos bons. Você estava com uma ingesta baixa de cálcio, tomando pouco sol, vitamina D lá embaixo. Vai chegar na menopausa, vai ser uma desgraça completa. Não podemos esperar chegar lá. A coisa já tem que vir, a gente já tem que vir se preparando. Como é a prática do exercício físico para evitar a sarcopenia. Para evitar esse ganho de peso, a alimentação tem que ser... porque eu gosto de pensar que assim, que até uma certa idade o corpo até te aguenta o desaforo. Mais ou menos, vai tomando nota. Quando você chega na menopausa, a conta vem. E vem com tudo. A conta vem e vem com tudo, porque aí aparecem todas as bichações. Aí você não tem mais a proteção do estrogênio nas suas coronárias. Então, não tendo mais essa proteção, se você está com fígado gorduroso, se você está com resistência à insulina, você tem tanta chance de infartar quanto um homem nas mesmas condições. Se você se você criou esses fatores de risco, não vai ser, quer dizer, você depois vai ser aquela velha acima do peso e medicada com trocentos tipos de medicações para tentar reverter para tentar segurar as pontas, porque reverter não reverte. Então, se você não tem feito, se você já está chegando perto dos 40, perto dos 50, se você já teve falhas na sua menstruação, ou se a menstruação parou de vez, eu diria que agora é para valer, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque o corpo já estão faltando elementos, já estão faltando esses hormônios que protegiam, que estimulavam o metabolismo. Então nós temos, primeiro, que ter uma conduta alimentar e de estilo de vida ilibada. Não adianta, não gosto, dane-se, vai malhar sem gostar mesmo, porque vai te fazer falta esse músculo, vai te fazer falta esse osso. Tem que se alimentar, tem que tomar 30 minutos de sol todo dia, de preferência um sol já mais fortinho, né? Isso é o básico. O que você pode fazer também para ajudar? Se você não tiver contraindicação, não tiver histórico de câncer de mama, de trombose venosa profunda, se você não tiver muitos casos de câncer na família, se você estiver dentro do grupo que tem indicação para a reposição hormonal, você pode conversar com o teu médico e iniciar uma terapia de reposição hormonal que realmente ajuda bastante na qualidade de vida, né? Bastante na qualidade de vida. A pessoa está perguntando como acumular cálcio, se alimentando muito, muito, muito bem, tomando meia hora de sol por dia e fazendo exercício físico regular. Você consegue ter umas reservas boas, né? Normalmente, se você vê aquela pessoa que levou a vida toda regradinha, vai passar por todas essas mudanças com muita menos dificuldade. Muita menos dificuldade. A pessoa que já tem um bom hábito, que se exercita e tal. Mesmo assim, as mudanças na menopausa são brabas. Então a gente tem que tem que ler muito. Eu sempre recomendo muito o empoderamento. Leia muito, não se conforme. Meu médico é contra. Peraí, para tudo. Podemos ouvir várias opiniões também, porque eu acho que esses assuntos são um pouco... Acaba a menstruação, os hormônios diminuem. Então, nós entendemos que estamos na menopausa quando nós paramos de menstruar. Parou a menstruação, não tem que fazer a reposição hormonal quando ainda está se menstruando. Isso é uma barbaridade, você vai ter uma sobrecarga estrogênica. A reposição, precisa, não precisa, é uma opção terapêutica que tem. Eu não sei dizer se a pessoa precisa ou não precisa. É uma opção que nós temos de tratamento dos sintomas da menopausa, né? A pessoa que não pode tomar sol tem que suplementar a vitamina D, sim, tem que manter, a vitamina D tem que ser mantida alta, muito mais em tempos de pandemia, porque ela, entre outras coisas, além de intervir no metabolismo do cálcio, ela é uma grande reguladora da imunidade, né? A vitamina D serve para tudo, então a gente não pode deixar nossa vitamina D baixa, né? Então, o médico não vai sofrer no seu lugar, exatamente, quer dizer, reposição hormonal, ou tratamento da menopausa, eu não me limitaria à reposição. Tem outras coisas que podem ser feitas. Tem gente que tem contraindicação
para a reposição hormonal, porque teve câncer, ou porque teve trombose, ou porque teve algum tipo de problema do gênero, e tem outras ações que podem ser feitas, que têm que ser individualizadas em consultório. A minha recomendação aqui seria: não deixem que banalizem os sintomas que você tem. Porque, além da ciência, existe uma coisa que é terrível, que é o machismo. Então, e sobretudo mulher velha, então, tipo, sabe como é? Eu já tive uma paciente que veio assim em prantos me contando que a filha dela ia casar e ela queria emagrecer, aquela coisa, quando a filha vai casar, né? Aí ela ouviu do ginecologista dela: mas na tua idade é normal ser uma matrona. É tão desrespeitoso isso, né? Tão desrespeitoso. Quer dizer, há uma sociedade que valoriza só o jovem, tem uma fase da vida onde a mulher está tão fragilizada psicologicamente, porque a gente fica abalada psicologicamente mesmo, deprime, ou fica muito mal-humorada, e acha que, enfim, é uma sensação bem ruinzinha, né? Então, a gente não pode deixar que esses sintomas sejam minimizados. Se você está se tratando de uma pessoa que você acha que não te entende, ou que não tá fazendo pouco caso do seu sintoma, você tem todo o direito do mundo de procurar outra opinião, né? As pessoas estão perguntando aqui quem tem isso, quem tem aquilo. A reposição hormonal é uma coisa a ser combinada com seu médico, né? Então, ou médica, talvez uma médica de uma certa idade entenda melhor, mas enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que o estilo de vida tem que ser impecável, sobretudo quanto mais perto estamos chegando da menopausa, porque senão a coisa fica muito, muito complicada mesmo. E que não deixem, não, eu não sou brasileira, sou espanhola, e não deixem que ninguém não dê valor a esses sintomas, porque são muito, muito, muito incômodos. Então, alimentação adequada, estilo de vida, esporte, malhação. Pergunta se eu não tenho útero. Eu tenho útero, peças originais, usado em bom estado, peças originais, graças a Deus. Então, quando chegar essa fase da menopausa, o estilo de vida tem que ser impecável, porque senão a coisa vai ficar muito mais difícil. E aí cada um procurar orientação para amenizar esses sintomas e para prevenir o envelhecimento precoce, para melhorar, porque exercício físico, jejum intermitente e eventualmente a reposição hormonal são muito melhores para a pele do que as tais capsulazinhas que eu falei antes, né? Muito melhores, porque o jejum intermitente vai estimular a autofagia, a reposição hormonal vai devolver o estímulo estrogênico para essas células, né? E o estilo de vida adequado vai fornecer nutrientes adequados para que a pele sintetize, né? A cápsula de colágeno individualmente não vai ter esse efeito, não. E o exercício físico, por exemplo, braços, pernas, que são áreas do corpo que tendem a desenvolver uma flacidez, se você tiver uma boa sustentação muscular, se você mantém a tua massa muscular, trabalha a tua massa muscular, além de você queimar gordura com mais eficácia enfim, cresce um pouquinho o músculo, quer dizer, sustenta mais, estimula, tudo isso estimula o movimento, estimula. Então, façam exercício, né? A Francisca diz que está apavorada aos 54. Não fique apavorada, não, porque a transição é ruim. Mas é a melhor época da vida, porque também tem uma coisa, depois de uma certa idade, vou te dizer uma coisa, a gente fica mais velha, a gente fica mais sábia também. A gente fica assim com foda-se no piloto automático. Então é uma fase boa, né? Aí é uma fase boa que você toma. Começar a mandar todo mundo das favas ser muito. Então, se a gente sabe aproveitar e a gente faz essa transição direitinho, é uma fase muito boa. As fases da vida, eu jamais vou falar assim, na minha época é hoje, é aqui hoje. Tem a minha época, era 20 anos atrás. Estou viva, quando acabar, acabou, mas enquanto dura, a gente tem que fazer com que a nossa época seja agora, não ficar vivendo de glórias passadas. A gente tem cada fase da vida, tem coisa muito boa. Então, a pessoa está perguntando a reprodução. Então, o Angelique, por exemplo, que a pessoa está perguntando, é um estrogênio conjugado. Não seria a minha recomendação, mas
Eu também não vou, aqui o ato médico de um outro colega, eu não vou discutir aqui, né? Não seria a minha opção, mas não, eu acho que tem que ser uma coisa que seja conversada entre o médico e o paciente e decidida, né, entre os dois, né? Deixa eu ver como que estamos de tempo. Olha, o tempo, infelizmente, acabou. Eu queria falar de candidíase crônica, mas não vai dar tempo hoje. Então, eu vou voltar nessa semana e vamos falar mais ainda um dia de saúde da mulher. E eu queria que vocês me mandassem dúvidas, enfim, outros assuntos de saúde feminina. Eu estou devendo ainda falar sobre enxaqueca, sobre candidíase crônica, sobre intestino, sobre digestão, intestino que não funciona. Então, na próxima live falaremos dessas coisas. E se vocês tiverem outro assunto sobre saúde, e depois vou continuar desenvolvendo isso, eu vou falar da saúde masculina e vou falar das crianças, tá? Vamos fazer toda uma sériezinha assim. Mas eu acho que a saúde feminina, até porque como nós nos preocupamos mais, nós somos mais, assim, a mulher investe mais em saúde até por vaidade, né? A verdade é essa, a gente quer ficar bonitinha, quer ficar saudável, quer ficar... Então, temos que, muita coisinha assim, as pessoas têm muitas curiosidades e tal, então nós vamos voltar, na próxima eu vou tentar fazer, segunda, amanhã é feriado, né? Podemos fazer amanhã ou terça-feira, fazer mais, eu vou colocar no feed, né? Falar mais sobre isso, sobre enxaqueca, sobre digestão, sobre candidíase crônica, que é um assunto que eu quero trazer porque a gente vê muito e eu quero falar muito isso sobre flora intestinal, sobre digestão, sobre o que afeta a digestão. E eu vou trazer isso agora um dia desses, amanhã ou depois da manhã eu aviso no feed. E tem a primeira parte de saúde feminina que já está salvo no IGTV. Então, vamos continuar falando sobre isso. Vão passando as suas perguntas, deixem no direct, deixem no feed quando aparecer a live, que eu vou preparando algumas coisas aí para trazer essa informação e continuar falando de estilo de vida, alimentação e saúde feminina, que a gente está precisando apertar esses conceitos bem apertadinhos para ficar bem fixados, porque a gente está se maltratando muito e infelizmente depois sofremos as consequências, né? Então, vou parar por aqui para não me cortarem, para poder deixar essa live salva. E aguardo vocês. Eu vou tentar fazer amanhã, e se não, depois da manhã. Mas faremos uma terceira parte sobre saúde da mulher, tá bom? Beijo, boa noite.